Eu acho que talvez o meu maior erro é ser apaixonada por tudo que eu leio, porque é muito difícil ter que escolher alguns favoritos e organizar as leituras por favoritos pra poder falar pra vocês. Oi, gente, como é que vocês estão? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer todas as minhas leituras de 2026 até agora, todas as primeiros semestres de 2026. Eu tô muito ansiosa pra poder comentar sobre todos esses livros com vocês. A maioria deles eu já comentei em algum momento aqui no canal, seja em algum vlog, seja em resenha própria. Se algum livro aqui em específico tiver resenha própria, tipo um vídeo só pra ele, eu vou avisar pra vocês e aí eu não vou me estender tanto por eles. Mas alguns que eu não tenha falado completamente sobre aqui, eu vou me aprofundar um pouco mais nele pra vir comentar com vocês. Eu li até agora 7 livros e um conto. E eu tava até pensando em não gravar esse vídeo, porque eu pensei, cara, são poucos livros. Mas aí eu parei, pensei de novo e pensei, mano, não é. 7 livros é bastante coisa, até. Inclusive, é isso daqui tudo, mais alguns e-books que eu li. Então, é bastante coisa. E eu quis trazer também pra poder mostrar pra vocês que, gente, vocês não precisam ler 40 livros por ano pra poder ser leitor, ok? Vamos começar logo esse vídeo. Tem muita coisa pra falar. Eu vou tentar organizar as leituras por ordem de leitura pra vocês saberem a ordem que eu li eles e não por ordem de favoritismo, exceto pelos livros que foram favoritados no ano, que foram apenas 3. Eles vão ficar por último. Então eles vão estar em ordem de favoritismo lá no final do vídeo. Eu vou falar sobre os meus favoritos do ano até agora. Agora o resto vão ficar em ordem de lido mesmo. Inicialmente, o primeiro livro que eu li no ano, eu botei apenas foto dele porque eu tinha ele físico e eu acabei trocando no sebo por outro livro porque eu não ia ler de novo, eu não ia recomendar ele aqui, então não tinha por que ter ele na minha estante. E é A Batalha do Apocalipse. Eu não vou me estender muito sobre esse livro aqui, porque tem uma resenha completa. Eu acho que é uma das melhores resenhas que eu fiz aqui no canal, porque eu realmente destrincho todo o livro, eu realmente falo sobre tudo o que eu achei, sobre erros de história, erros de escrita, e enfim, tudo mais. É um livro nacional, então eu fiquei bem magoada de não ter gostado, porque foi um livro que foi me recomendado muito por um amigo meu, e ele falou que era muito bom, só que eu tava esperando outra coisa. O livro não tem nada a ver com o que eu tô esperando e com as minhas expectativas, obviamente, tipo, as minhas expectativas estragarem a minha experiência de leitura é completamente uma culpa minha e não uma culpa da história, só que o livro realmente tem muitas falhas ali, ele promete uma coisa, entrega totalmente outra diferente. É uma história sobre anjos, demônios, que é tipo a mitologia da Bíblia que eles usam ali. Então é tipo o que Percy Jackson faz, só que ao invés de mitologia grega, eles usam a Bíblia mesmo. Então tem os anjos, arcanjos, enfim, toda essa galera aí. É bem interessante se você for para analisar a história inicial, que é tá tendo uma guerra entre os anjos, porque toda uma história. Eu não vou me aprofundar sobre a história, tem uma resenha aqui no canal, mas tá tendo essa guerra entre os anjos e tem o general Ablon, que ele é um renegado. Ele foi expulso do céu por estar tentando tirar o Miguel da liderança, porque o Miguel tava decidindo matar todos os humanos, porque ele acha que os humanos estão destruindo a criação de Deus. E aí surgiu essa rebelião de alguns anjos que estavam se juntando para tirar o Miguel do trono, porque achava que os humanos também são uma criação de Deus e eles não deveriam ser assassinados em massa, igual o Miguel tava tentando fazer. É basicamente essa a história principal. Tem toda uma jornada do Ablon, que o livro é ele na Terra, ele vivendo milhares e milhares e milhares e milhares de anos na Terra. Enfim, todo esse negócio. Só que tem muitos errinhos ali, muitas coisas que deixou a leitura um pouco chata, tem muita cena desnecessária, muito arco desnecessário e eu não gostei. Simplesmente é isso. Talvez ele funcione para outras pessoas, mas para mim ele não funcionou. O segundo livro que eu li no ano, eu vou ter ele físico aqui, e é um dos livros mais bonitos da minha estante, que é Canção dos Ossos, da Gil Domingues, que também é um livro nacional, e ele também tem resenha aqui no canal, específico para ele, então não vou me aprofundar completamente na história e completamente no que eu achei do livro. Eu esqueci de comentar, Batalha do Apocalipse, ele foi um livro 3 estrelas. Esse aqui foi um livro 4 estrelas. Eu acho que ele é muito bom, mas eu senti muita falta do universo. Eu sei que não é a proposta completa, mas a Gil Domingues apresentou um universo muito legal aqui, e eu senti muita falta de desenvolvimento dele, porque o livro é desenvolvimento da protagonista. A protagonista me irritou em muitos momentos, mas é uma história muito
legal. Aqui a magia, ela é feita através da música, então dependendo do tipo de instrumento que você toca, o tipo de área da música que você tá, você vai produzir um tipo de magia diferente. E nós temos uma protagonista que ela entrou pra esse conservatório, né, tem as orquestras. A primeira orquestra é quase que o braço direito do rei ali, e ela tá na segunda. Ela quer ir pra primeira, ela quer ser o árbitro ali, ela quer ser a principal de tudo. E ela é uma protagonista ambiciosa, ela quer ser a melhor, ela vai fazer isso, independente do que aconteça no caminho dela. E ela tem umas amizades muito falsas durante o livro, que também me irrita muito, e eu acho que todas tiveram um desenvolvimento final muito condizente com o que elas mereciam, e eu gostei bastante do final do livro, toda a simbologia por trás do final é muito bom, um plot twist maravilhoso. A Gil Domingues é uma mestra em construir narrativa legal, é o primeiro livro que eu li dela, e eu já tô apaixonada completamente por essa história, e realmente fica a minha indicação aqui. Se vocês querem saber mais sobre a história, tem a resenha aqui do canal, que eu explico sobre a história, eu conto os pontos que eu me interessei, quais não, e comento sobre ele mais profundamente aqui, mas realmente é uma recomendação muito legal pra quem gosta de Dark Academia, que é um dos gêneros que tá subindo aí ultimamente, é uma estética bem gótica, e falam que é uma releitura sáfica de O Fantasma da Ópera. Eu nunca li O Fantasma da Ópera, não conheço a história do Fantasma da Ópera, então não posso dar certeza disso pra vocês, se realmente é ou não. Depois disso, a gente vai voltar pros e-books, e eu li Amor às Causas Perdidas, da Paula Alexandria, outro nacional. Eu acho que esse semestre eu tô bem empolgada, bem feliz que eu li bastante nacionais. Quero continuar assim durante o resto do ano. Esse é um romance muito bonitinho. Eu não sei, eu acho que eu não cheguei a gravar resenha aqui pro canal. Estou até pensando em trazer essa resenha pra cá, porque eu acho que esse livro merece um destaque, merece ser falado aqui no YouTube. Mas eu fiz resenha pro meu Instagram e pro meu TikTok. Se vocês precisarem lá no TikTok ou no Instagram, talvez vocês encontrem. Se vocês entrarem no meu feed e rolar a capa do post do vídeo, vai ser a capa do livro, então vocês podem encontrar lá nas minhas redes sociais, é a resenha específica. Eu acho que até cheguei a postar aqui no YouTube também, no Shorts. Mas enfim, é um romance muito gostosinho, é personagens mais velhos, mais maduros, não é adolescente. Eu gosto muito da forma como a Paola conseguiu entregar essa história de uma maneira muito legal e muito bem desenvolvida. Os personagens são muito bons ali, eles são maduros, eles são reais, eles são humanos, e toda a narrativa é construída de uma forma muito gostosa de ler. A Paula Alexandra parece que abraça a gente com aquela história. Você ri, você chora ao mesmo tempo. É muito incrível. Eu amei o livro dela. Nunca li nada da Paola e já tô querendo, né? Acompanho ela desde a pandemia, talvez. Tem muito tempo que eu acompanho ela. E ela literalmente foi uma das primeiras pessoas, primeiras influenciadoras literárias que comecei a seguir aqui no YouTube, que eu comecei nesse mundinho dos livros pelo BookTube e não pelo BookTok ou Book Instagram, né? Na minha época nem tinha isso direito. Quando eu comecei a acompanhar conteúdo literário, eu nem acompanhava isso no Instagram. Simplesmente maravilhoso. É um livro muito gostosinho e me deu vontade de ler os outros livros dela. Já estão aí na lista para próximas leituras, provavelmente. Esse livro, eu dei 4 estrelas pra esse livro porque ele merece. Ele não é um extraordinário, não é a 8ª maravilha do mundo, mas ele merece porque ele é muito bom. Muito, muito, muito bom. E agora a gente tem um verdadeiro achado aqui, que eu li foi Garras, o próximo livro, e esse sim foi um livro 5 estrelas. Eu amo esse tipo de coisa, fantasia, outro nacional. Aqui eu gosto muito de escrever esse livro como Peaky Blinders com lobisomens, porque é justamente essa estética que ele entrega pra gente. O livro vai se passar no Brasil nos anos 50? Eu não lembro qual ano especificamente, mas é mais ou menos aquele ano do Peaky Blinders, mais ou menos aquela estética do Peaky Blinders, sabe? Aquela época em que se passa. Incrível, incrível. Eu acho que a Liz Vilas Boas é uma autora incrível. Eu também não tenho vídeo aqui pro canal. Vou colocar como próximos vídeos, provavelmente. Vou fazer uma resenha de Amor às Casas Perdidas e vou fazer uma resenha de Garras pra vocês. Mas são livros incríveis. Garras tem uma protagonista incrível que... eu não vou lembrar o nome dela, mas a protagonista, ela é uma bruxa que teve o poder tirado, que nasceu justamente pra ser uma fonte de magia, pra um feitiço, uma maldição que tem no sangue dela. E por causa disso, a família dela
que é uma família de caçadores. O pai fez essa maldição, colocou essa maldição nos próprios filhos, para os filhos não matar ele, para tentar assumir a fábrica, que é uma indústria lá que eles têm, porque o pai deles acendeu a líder daquela fábrica porque matou o próprio pai. E aí ele, pensando que os filhos também poderiam fazer isso, ele lançou essa maldição nos próprios filhos, meio que prendendo eles ali. E aí ninguém pode matar o pai. E se alguém tentar matar o pai, sendo filho ou não, um dos filhos vai morrer no lugar, porque essa é a ideia da maldição. E aqui ela quer muito quebrar essa maldição e ela acha que sabe uma forma que seria casar com um lobisomem. E ela entra num bar de lobisomens falando: eu quero casar com um de vocês, eu preciso de um marido e eu quero um marido, quem aí quer casar comigo? E é isso, cara, ela é uma diva. Nossa, eu amo esse livro, ele é muito bom. O romance que é feito aqui, ele é muito bom. Tem um fake dating muito bom, né, porque eles vão fingir que são um casal e ao mesmo tempo não vão ser, teoricamente, né, porque ela quer casar só por conveniência e pra poder se livrar dessa maldição. Mas o romance que vai sendo construído é delicioso. A única coisa que me deixa um pouco triste é que eu queria ver mais desse universo. Eu sei que a autora tem outros livros, tem outro livro do universo que chama... eu não lembro qual é o nome do segundo livro, mas eu vou deixar ele aqui pra vocês verem. Tem outro livro do universo, que é de um dos irmãos. São 3 irmãos. O primeiro casa com ela aqui em Garras, que é o Edgar. E aí tem o outro livro que é de outro irmão. E ela provavelmente vai escrever mais um dentro desse universo. Então, provavelmente ela vai entregar mais do universo. Porque aqui a gente tem lobisomens, a gente tem vampiros, a gente tem caçadores dessas criaturas, a gente tem nephilins, a gente tem fadas. Essa mistura aí é uma grande farofa de seres mágicos que eu amo. Sensacional. Muito bom esse livro. A próxima leitura não é um livro, ele é um conto, mas que eu quero muito comentar aqui com vocês, porque eu amo essa autora e a história foi muito gostosinha de acompanhar, que é Luzes da Madrugada, da Malu Costa Curta. Esse conto é um conto natalino. Eu não li no Natal, mas ele seria bem gostoso de ler nessa época. Que aqui a gente tem 2 meninas que se conheceram quando crianças, mas por um problema que aconteceu ali, uma delas mudou de escolas e elas nunca mais se viram, até um dia específico que as duas vão voltar pra uma loja, que é a loja do Papai Noel, que vende coisas de Natal ali, e elas acabam se reencontrando e por algum motivo elas ficam presas ali dentro e vão ter que passar o dia juntas. E é isso, gente, que história gostosinha. Eu gostaria de ter lido mais, eu gostaria que a Malu transformasse isso no livro, porque é muito bom. E fica a recomendação pra vocês de conto natalino, caso vocês queiram ler no Natal e ler agora, tanto faz. É muito bom em qualquer época do ano, mesmo se passando no Natal. E agora a gente tem o próximo livro, que é Cidade das Cinzas, da Cassandra Clare, que é o segundo livro dos Instrumentos Mortais. Eu não sei se eu já cheguei a comentar aqui no canal, mas eu já li a trilogia das Peças Infernais. E é uma das minhas trilogias favoritas da literatura, que de todos os livros que eu já li. E eu estou lendo agora Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare, e eu estou gostando bastante. Eu já vi a série da Netflix, que chama Shadowhunters. E, gente, eu sei que muita gente reclama daquela série, mas eu acho que por eu ter visto a série sem ter lido os livros, aquela série fica nas minhas favoritas, tá? Então, talvez seja um pouco duvidoso, uns efeitos especiais meio barato ali, mas eu gosto. Aquela série é muito boa e ler os livros de novo é como se eu estivesse voltando para aquela época em que eu fiquei obcecada por Shadowhunters. E é como se eu estivesse voltando para casa, sabe? Porque é justamente isso que a Cassandra Clare entrega pra gente nos livros dela. É um sentimento como se você estivesse voltando para casa, porque esse universo é isso, é incrível. Eu acho que eu não preciso descrever Cassandra Clare pra vocês, provavelmente vocês conhecem o universo dela, mas em resumo aqui a gente vai ter caçadores de demônios, que são os Shadowhunters, que são os caçadores de sombras, que chama, e a gente tem todo um submundo com pessoas, temos feiticeiros, temos vampiros, temos todos os tipos de criaturas, porque uma das frases dessa história é que todas as histórias são verdadeiras, é que a gente tem vários tipos de criaturas, temos uma protagonista que descobre algumas coisas sobre o passado dela, que ela cresceu sem saber que vivia dentro desse mundo, que ela tem o sangue de caçador de sombra, descobre isso no primeiro livro, isso aqui é uma continuação, tá? Esse é o segundo livro dos 6, e, gente, maravilhoso, eu gostei muito, é 1000 vezes melhor que a série. Não sei porque a série mudou tanta coisa em relação a essa história, porque não era como se fosse muito difícil entregar o que tá aqui, mas eles quiseram, então deixa eles lá, né? A série já foi cancelada mesmo, então, mas é uma história muito boa, eu recomendo muito pra vocês lerem. E agora a gente vai pros nossos favoritinhos do primeiro semestre, a
até agora. E o primeiro deles, que foi o primeiro que eu li, o primeiro favorito que eu li, que vocês provavelmente vão saber, que é esse tijolo Chama de Ferro, que é o segundo livro de Quarta Asa. Eu tava enrolando pra ler porque não temos quarto livro ainda, não temos outra história pra poder, caso eu tenha um surto e precise ler a continuação. Então eu tô lendo devagar, eu ainda não li o terceiro tá aqui. Tem um vlog de leitura de Chama de Ferro aqui no canal. E no final eu falo exatamente tudo que eu achei da história. Eu não vou me aprofundar muito sobre Quarta Asa, eu acho que todo mundo conhece Quarta Asa, porque é literalmente um fenômeno no Booktube, no Bookstagram, no BookTok, em tudo. Mas eu gostei muito dessa continuação. Eu li isso aqui em 8 dias, tá? Eu acho que foi a leitura mais rápida que eu fiz no ano e é muito gostosinho. Eu fiquei meio chateada com essas briguinhas, essas intriguinhas entre a Violet e o Xaden. Enfim, a história é muito gostosa. Todo esse negócio de rebelião me deixa apaixonada. Eu amo. E recomendo muito também Quarta Asa, que é muito bom. Eu vejo muita gente reclamando que é muito infantil. Gente, eu vou dizer pra vocês, eu tenho 20 anos. Eu acho que a Violet tem o quê? 19? 18 anos? 18, 19, 20 por aí? Mais ou menos a minha faixa etária. Eu vou dizer pra vocês, gente, a gente não é muito maduro não, tá? Não é como se a gente fosse adulto pra lidar com situações e blá 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 blá. Eu acho que a fase dos 18, 20 anos é a fase que a gente tá literalmente descobrindo a vida, então acho que a gente vai fazer merda e vai descobrir tudo aquilo que a gente não descobriu quando era criança e adolescente, que a gente não podia. Agora que a gente é maior, a gente pode. Mas enfim, eu gosto muito. Eu acho que a Rebecca Yarros está fazendo um bom desenvolvimento pra Violet, porque ela está saindo de alguém que não sabia se defender, alguém que precisava de ajuda, pra alguém que tá aprendendo a lutar e tá aprendendo a se defender de um jeito maravilhoso. E, gente, a diva tem 2 dragões, né? Deixa ela. Eu falo tudo sobre o que eu achei no meu vlog de leitura, então vão lá assistir, que tá muito bom. Vou deixar isso aqui porque isso já tá doendo a minha mão. E o próximo favorito do ano, não vou ter ele físico aqui, infelizmente. Eu queria ter ele físico, eu queria comprar e deixar na minha estante aqui, ó, deixar exposto, falar, gente, leiam essa obra-prima, que é Duna. Duna é um livro maravilhoso e que eu acho que é bem complexo de entender. Eu entendo o medo das pessoas, eu sei que as pessoas têm muito medo de ler, e eu, inclusive, tive. Eu conheci o universo de Duna pelo filme. Eu vi o filme e não entendi nada. Talvez porque eu tenha visto em vários dias, eu não vi de uma vez só, tipo, sentei e vi o filme inteiro, então eu vi um pouco, aí depois eu larguei, vi mais um pouco depois de uma semana, eu já não lembrava mais do anterior, talvez seja por isso, eu quero rever depois de ler todos os livros, e eu pretendo ler os outros 2 livros. Atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo, eu já estou lendo o segundo livro de Duna, é a minha leitura atual, e eu pretendo ler os outros 2 livros antes de lançar o terceiro, porque eu quero ver o terceiro no cinema, ou enfim, quando eu lançar ele e tudo isso. E aí trazer conteúdo pra vocês sobre a finalização de Duna e falar sobre os filmes e o que eu achei deles. Eu acho uma história muito boa. Eu acho que é um universo muito bem construído. E é um clássico, mas eu gosto de dizer que a dificuldade pra entender a história não é a descrição do autor. Nem de longe. Ele disse, ela disse o tempo inteiro. Você não vai ter dificuldade pra entender o que tá acontecendo ali. Você sabe quem vai estar falando, quem não vai estar falando. Você consegue entender as descrições de lugares que o Frank Herbert faz, porque ele faz isso muito bem, de uma forma simples, você vai entender. A dificuldade para entender Duna é 99% por causa da quantidade de palavras que ele inventou. No final, ele deixa, eu gosto de brincar que é literalmente um dicionário, ele deixa um dicionário no final do livro de tanta palavra inventada. Então, o universo, ele é muito complexo, ele é muito rico e tem muitas coisas ali, são vários planetas, são várias coisas. Então, para entender, tem essas palavras. Por isso, eu acho que essa é a parte mais complexa do livro, é entender e lembrar de tudo. São vários títulos para pessoas, tipo, tem o Duque, aí chama ele de Ciri, chama de outras coisas lá. Então, a parte difícil é isso, mas tem um dicionário no final que eu não sei qual é o nome, mas também tem no Google, no site do Wikipedia, do Fandom, que tem todos esses nomes pra você poder ir lá e consultar caso você queira a palavra. Mas assim, se você ter paciência, você vai conseguir entender o livro. Muita palavra ali, você não precisa entender logo de primeira. O Frank Herbert tem muito disso, ele joga muitas informações pra você e ele só vai responder pra frente. Então, se você não entender ainda,
nada. Se você leu, você releu e não entendeu, continua a história. Tem muito disso que ele faz. Eu também tô vendo isso no segundo livro que eu tô lendo. Um pouco menos do que Duna, mas ainda tem. Que ele joga a informação pra você e você se vira pra entender na frente. Então, tipo, ele joga pra você e 2, 3 capítulos depois, ele explica aquela informação. Ele vai entregando informações aos poucos. Então, se você não entender, só continua lendo. Muita palavra também, eu acho que se você for ficar parando pra ler todo o dicionário, todo o glossário que tem lá, eu acho que vai ficar chato a leitura tendo que descobrir o significado de tudo. É óbvio que toda vez que apresentam uma palavra diferente, eles vão explicar o que é aquela palavra. Se você for bom de memória, você vai entender. Eu sou uma pessoa extremamente ruim de memória, eu precisei realmente ler com o dicionário do lado, porque eu não lembro dessas coisas. Eu custa lembrar dos nomes, pra mim é muito difícil, mas eu também pulei muita palavra, tipo, tem palavra ali que não vão ser tão relevantes pra você entender a história principal. Então, vocês entendam o contexto, já tá perfeito. E é isso. Essa é a minha dica pra ler Duna. E eu não gravei vídeo aqui pro canal de Duna ainda, porque eu quero ler os 3 livros e fazer uma resenha da trilogia no geral, que eu acho melhor fazer uma resenha, um veredito, né, do que eu achei da trilogia, do que fazer um pra cada livro, porque são continuações, não tem como eu falar do segundo sem falar do primeiro, e por aí vai. Então eu quero fazer uma resenha disso, e provavelmente ela vai vir quando estiver lançando o 3º filme, porque aí eu faço uma resenha dos livros, e aí eu faço uma análise dos filmes pra vocês também, pra poder falar sobre isso, e o que eu achei de tudo. E agora, por último, mas não menos importante, a minha última leitura do primeiro semestre e um favorito da vida. Não é o meu favorito de todos, não é como se fosse o meu livro favorito da vida, mas tá perto, que é A Cantiga dos Pássaros e da Serpente, que pra mim ele é o 4º livro de Jogos Vorazes, mas muita gente fala que ele é o 0.5 porque ele se passa antes da trilogia principal de Jogos Vorazes, e aqui ele vai contar a história do Presidente Snow. Eu acho importante, na minha percepção, eu gosto da ideia de ler ele depois da trilogia dos Jogos Vorazes, porque esse livro é um livro mais difícil de ler. Ele é um livro que muita cena, muita coisa, você precisa prestar muita atenção. Não é como se fosse ter vários plot twists um atrás do outro que vai te prender, igual normalmente os Jogos Vorazes tem. Então eu gosto da ideia de ler depois, e até porque foi escrito depois, então não tem por que ler antes. É uma história maravilhosa, eu gosto muito do desenvolvimento do Presidente Snow. Não gosto do Snow, eu entendo que ele é um merda completamente. A gente tem blog de leitura dele aqui no canal, e esse foi o último vídeo lançado aqui no canal, foi o blog dele, antes desse que eu tô gravando aqui, então vamos ver. No final eu faço uma análise completa do que eu achei, faço um resumo da história de vocês, sem dar spoilers nenhum, obviamente, e aí eu falo o que eu achei completamente, porque esse livro, se eu fosse falar dele sozinho, eu ia ficar 3 horas falando desse livro, mas eu gosto muito do desenvolvimento, eu gosto muito do que acontece aqui, eu acho que a Suzanne Collins é extraordinária na forma como ela escreve. Essas foram as minhas leituras do ano até agora. Eu estou muito ansiosa pra ver o que vai acontecer nos próximos meses, quais vão ser minhas próximas leituras. Eu já tô lendo 2 livros ao mesmo tempo agora, inclusive eu já dei o spoiler de um, que é Duna 2. Se vocês quiserem saber sobre essas leituras, eu sempre tô comentando sobre elas e o que eu tô achando delas enquanto eu estou lendo lá nas minhas outras redes sociais, principalmente no Instagram, que eu tenho uns stories lá e tudo mais. Se vocês quiserem ir lá me seguir por lá, eu vou deixar linkado aqui no box de informações. O meu TikTok também, aqui no box de informações. E eu vou deixar, eu tenho que lembrar disso, deixar o meu link do Maratona App, que é onde eu faço as atualizações de leitura, mas lá eu não faço resenha, eu não escrevo o que eu acho dos livros lá, não. É mais nas redes sociais mesmo. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreverem no canal e ativar o sininho pra vocês não perderem nada que eu posto por aqui. Comenta aqui embaixo também quais foram os seus livros favoritos do ano até agora, o que vocês estão lendo, o que vocês acham, se vocês já leram alguns dos livros que estão nessa minha lista. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!